Olá, amigos, tudo bem? Eu não sei como esse vídeo vai ressoar para vocês, mas eu quis talvez dar um pouco da minha colaboração de alguns assuntos que eu pesquiso e que alguém pode achar que talvez seja teoria da conspiração ou algo parecido. Mas assim, mesmo assim eu resolvi compartilhar com vocês essas minhas experiências e pesquisa. Já vem algum tempo que eu tenho visto algumas textos, né? Pessoas que estão ligadas à geopolítica no mundo e que têm uma visão um pouco mais espiritualizada, vamos dizer assim. Que buscam não só enxergar as coisas de uma forma, vamos dizer, muito material, né? Dentro de um entendimento que traz todo um processo só intelectual, mas a gente ir um pouco além, explorar um pouco também da intuição e também do que o nosso próprio ser, né? Porque nós temos informações que vêm do mental superior, por mais que as pessoas possam não acreditar, né? Por exemplo, os vários gênios que criaram várias invenções, eles estavam no estado alterado de consciência, e todos eles falam isso, não é? E Einstein, por exemplo, ele fala que ele recebia as informações dele por sonho. Nikola Tesla também, ele tinha todo esse processo de ver na mente dele tudo que ele... as informações dele, ele projetava aquilo como se fosse numa tela. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Dentro dessa concepção desse jogo, né, de poder e de tanto a nível econômico como político, como social, existem realmente um grande complexo de entidades, não é uma coisa só, que já estão várias facções dessas entidades que dividem o poder no mundo, né? Nós temos desde as facções dos grupos, das corporações, das grandes famílias, né? E os Rothschild, Rockefeller, e tem várias outras famílias aí, como também tem as famílias dos Estados Unidos, da Europa, dos Estados Unidos, corporativas, com bancos centrais, que realmente comandam, né, a economia dentro desse viés, né, de estar no controle, inclusive, da emissão, né, de papel moeda e de trabalhar com esse tipo de vamos dizer, recurso, né, fomentado pela inflação, fomentado pela carência, porque assim os bancos sobrevivem cada vez mais, né, quando existe a carência de recursos, né. E o que acontece? Tem também o pessoal da Cabala, que eles falam, que está ligado a uma, vamos dizer, maçonaria. Essa maçonaria, são várias maçonarias, isso não quer dizer que as maçonarias todas são negativas. E dentro dessa maçonaria está o Vaticano, do outro lado da maçonaria está o Vaticano, e o Partido Comunista Chinês. Então são várias facções, cada um quer ter uma fatia, né, vamos dizer assim, do bolo para poder exercitar. Tem pessoal que investe, por exemplo, nos Estados Unidos, a CIA, o FBI, eles estão muito ligados por causa do armamento. Então, todo o processo de investimento que eles fazem, as famílias poderosas, é justamente para a fabricação de armamento e vender esses armamentos, porque com isso a economia dos Estados Unidos, principalmente o pessoal do FBI e da CIA, tem tido um controle, né, muito grande com relação à venda de armas, porque existe uma facção dentro da CIA e do FBI que ganham muito com a fabricação de armas, né, por isso que essa coisa de criar, né, guerras o tempo inteiro. A Rússia e a China hoje, elas estão num patamar diferente,
porque a Rússia já teve o comunismo, como a China, porém a Rússia entendeu que ela estava ficando isolada se ela entrasse num comunismo fechado. Então o Putin começou a abrir a economia e realmente deu certo, porque hoje as empresas que estão lá estão realmente concorrendo e, por exemplo, eles têm investimento em gás e petróleo que eles compram e o dinheiro deles, por exemplo, é um dinheiro que está valorizado. Então, eles realmente ativaram a economia. Então, vamos dizer, um socialismo controlado, mas o governo, ele tem um determinado tipo de controle, porém ele abriu o mercado para que os empresários dentro e fora pudessem fazer investimentos na Rússia. A China começou isso por esse caminho porque ela percebeu que principalmente o Xi Jinping, né, o Xi lá da China, ele começou a perceber que a Rússia estava deslanchando, e como eles têm também, a China sempre teve, né, essa vocação para o comunismo, o socialismo, mas o Xi Jinping ele disse assim, não, mas eu tô vendo que a gente vai perder terreno, porque se a gente se fechar também, a gente não vai conseguir. Hoje o mundo está globalizado, não tem como, a gente precisa de trocas. Porque a China não tem quase alimento. Então, o que acontece? Houve uma fração entre o Xi Jinping e o Partido Comunista, que é o PCC. E o Partido PCC, ele tinha muita influência. Com as eleições que tiveram na China ultimamente, o Xi Jinping conseguiu assumir a liderança, com isso ele está fazendo parceria com a Rússia, para eles entrarem dentro dessa proposta de estar na soberania, né, deles entrarem num processo que não depende dessa economia, né, que está liderada pelas grandes famílias, grandes corporações, que têm como dólar a sua moeda de comércio, né, forte, e também nos Estados Unidos. Então, eles têm por exemplo, o dólar todo está atrelado, o petróleo está atrelado ao dólar. Então, eles começaram a perceber que eles poderiam, através do BRICS, eles começarem a realmente ter um fortalecimento com países que são países continentais, a África, né, a Índia, o Brasil, a Rússia, a China, eles são todos países supercontinentais e que têm condições de terem autossubsistência. Por quê? Porque a agenda da ONU, por exemplo, a Agenda 30, no fundo é criar uma moeda, uma língua e uma organização de um controle central. E isso tem a ver com os iluminados, né? Eles acham que eles têm condições de realmente elaborarem todo um projeto de vida global para que todo mundo possa seguir. Independente de etnias, de as pessoas que têm cultura, passando por cima tudo e unificando tudo. Para isso, eles precisam derrubar as economias. Já estão derrubando a economia da Europa, já estão derrubando a economia dos Estados Unidos, mas isso é um propósito, e América Latina. Eles entram com essa questão do comunismo aqui e tal, para fechar o mercado, para que as economias não consigam sobreviver e dizer, olha, agora então nós vamos trazer uma agenda para a prosperidade, para que a gente realmente possa ter uma melhor distribuição da renda no mundo. Então essa é a política. A política é realmente trazer um reset financeiro, para que eles possam trazer uma probabilidade de uma prosperidade, tendo um controle através da ONU, através de organizações que tenham conselhos, né, entre aspas, dos países, para elaborar a economia, tanto a nível econômico, político, social, dentro dessa ótica de que os iluminados, esses conselhos, poderiam estar realmente elaborando para uma programação de direitos humanos, de toda uma proposta, vamos dizer, ufanista, para que todo mundo fique bem, todo mundo seja igual, que todo mundo tenha a mesma coisa. Mas vocês já viram, né, aonde pode dar isso, porque isso é uma forma de controle. Aí tira-se as religiões, as tradições, as culturas, porque você começa a unificar as pessoas e robotizar as pessoas.
É isso aí que eu queria trazer para vocês. Basta a gente fazer uma reflexão e fazer uma pesquisa. Tchau, tchau. Namastê.